Pessoal, estamos aqui hoje para trabalhar sobre calorimetria. Calorimetria é um assunto importante que nós estamos numa sequência de desenvolvimento do calor. Começamos com a temperatura, depois vimos os fenômenos relacionados à temperatura, que é o de dilatação, e agora nós vamos para a calorimetria. Calorimetria, medida de calor. Então, a partir de agora, nós vamos medir calor. E dentro da calorimetria, nós vamos ver esses tópicos. A definição de calor, calor sensível, calor latente e o balanço energético. Então, nós vamos falar sobre todos os fenômenos que envolvem a quantização do calor, ok? Então, o primeiro tópico que nós vamos ver é o próprio calor. A definição de calor. O que é calor? Energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Então, se você parar para analisar o fenômeno calor, o que nós temos? Nós temos um fenômeno de desequilíbrio. E a troca de energia que vai acontecer é exatamente para que exista o equilíbrio entre esses corpos. Aonde é que esses corpos vão se equilibrar? Quando um tem uma temperatura maior, ele vai ceder energia e o outro com a temperatura menor vai receber energia. Quando ele cede energia, ele perde em energia cinética, então a sua temperatura vem caindo, e o outro recebe energia, aumenta a sua energia cinética, então a temperatura vai aumentando. Essa troca de energia vai persistir enquanto persistir essa diferença de temperatura, ok? Então a definição de calor é essa. Aí nós temos uma outra definição, que é uma forma de transferência de energia entre corpos de maior para os de menor temperatura. É a questão do desequilíbrio que eu estava falando para vocês. Então, os corpos estão desequilibrados. A tendência natural é de encontrar o equilíbrio entre eles. Então, vamos ver agora aqui, ó. Eu tenho um corpo A e um corpo B. Pela suposição, a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Então, no nosso linguajar popular, este é o corpo mais quente e este é o corpo mais frio. Por que nós temos que estipular quem é o mais quente e quem é o mais frio, e não só a diferença? É porque o calor tem um sentido, espontâneo e forçado. O que é o sentido espontâneo? É aquele que acontece naturalmente, sem fazer força nenhuma, sem nenhum agente externo. E o que é o forçado? É aquele que o agente externo precisa atuar dentro do sistema para que o calor tenha um sentido. Então, aqui no sentido espontâneo, quando eu falo que a temperatura de A é maior que a temperatura de B, eu automaticamente defino o sentido da troca de energia. Então, a troca de energia vai sair de A e vai para B. Ou seja, o corpo A, quando ele perder energia, sua temperatura vai diminuir, e o corpo B, quando ganhar energia, sua temperatura vai aumentar. Então, haverá essa troca de calor. Aqui nós temos essa troca de calor existindo até a igualdade das temperaturas. As temperaturas se igualaram, o que nós não teremos mais? Calor. Porque calor é energia térmica em trânsito no desequilíbrio. Se não tem desequilíbrio, não tem calor, ok? Então, a definição básica de calor é isso. E quando os corpos atingem a mesma temperatura, dizemos então que eles atingiram o equilíbrio térmico. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós temos a explicação a respeito de tudo aquilo que nós já falamos, né? Considere dois corpos A e B de diferentes temperaturas, tais que a temperatura do corpo A seja maior do que a temperatura do corpo B, e aí nós temos a relação da transferência, tá? Então não se preocupe com essa parte aqui, que eu vou colocar os slides lá no Classroom, ok? Então vamos lá. Calor sensível, que é uma das formas de calor. Então vamos entender. Eu tenho energia, essa energia vai entrar num corpo, o que vai acontecer nesse corpo? Pode acontecer duas coisas diferentes. A primeira é o chamado calor sensível. O que é o calor sensível? Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente variar sua temperatura. Ou seja, como as partículas elas estão em constante vibração ou movimento, dependendo do estado físico do corpo. Ora, se elas estão em vibração,
Se eu vou ceder energia, algo vai acontecer com essa partícula, que é a definição da temperatura, que é estado ou nível de agitação das partículas. Algo vai acontecer com elas, né? Então, quando nós falamos do calor sensível, nós estamos exclusivamente falando da energia cinética das partículas. Então, nós estamos falando do tipo de movimento que essas partículas terão, certo? E dentro dessa definição, nós temos a equação do Kim-Macete. Lembre-se que vem da quantização do calor, né? Esse M é de massa, esse Czinho é um chamado calor específico, que nós ainda vamos definir nessa aula, e ΔT é a variação da temperatura. Então, nós podemos verificar, ó, que a quantidade de calor, ela depende de quem? Da variação da temperatura. O que quer dizer que esse corpo está ganhando ou perdendo energia e meramente variando a sua temperatura. Por isso, então, o nome de calor sensível, ok? Então, nós temos aqui um exemplo, uma fonte térmica. Essa fonte térmica está cedendo energia e nesta barra aqui, ó, pela barra superior, pelas cores, você vê que o lado esquerdo é o lado mais quente e o lado direito é o lado mais frio, né? Então, a energia aqui, ela vai ter esse sentido, ó. Ela vai fluir do lado mais quente para o lado mais frio. Aonde é que tem o calor, pessoal? Aqui, ó, na fronteira do lado mais quente para o lado mais frio. Então, como existe uma diferença de temperatura, existe um fluxo de energia, ok? Esse sentido, então, é definido por essa diferença de temperatura. Uma das definições importantes da calorimetria é em relação ao calor específico, que é aquela letrinha C que aparece ali, ó. Então, essa letrinha C, eu peguei aqui como exemplo o calor específico mais utilizado nos exercícios do Enem, que é o calor específico da água, né? Então, eu tenho uma caloria para que cada grama varie cada grau Celsius. Então, vamos entender isso, pessoal. Aqui, ó, eu tenho 1 grama de água, certo? Aqui eu tenho 1 caloria. O que eu vou fazer com essa caloria? Ó? Se o corpo recebe 1 caloria, ou seja, essa caloria entrou dentro dessa substância, a temperatura dele varia 1 grau Celsius. Então veja que isso é uma característica da água. Para cada 1 grama de água, eu preciso ceder ou retirar dela 1 caloria para que a sua temperatura varie cada grau Celsius. Isso é o que nós chamamos de calor específico, ok? E é uma característica exclusiva da substância. Então eu estou dizendo para você que 2 pedaços de alumínio não têm calor específicos diferentes. Eles vão ter o mesmo calor específico porque são feitos do mesmo material. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exercício para nós aplicarmos o calor sensível, né? Então temos aqui um bloco de massa 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminuem a sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. Considere o calor específico da água igual a 1 caloria grama grau Celsius. O calor específico do bloco em calorias gramas grau Celsius é. Então nós temos aqui, para a água, veja só, água, a massa é 1000 gramas, o calor específico dela é 1 caloria grama grau Celsius e a variação de temperatura é de 1 grau Celsius. Então, resolvendo o problema, pessoal, olha aqui, ó. Nós temos aqui a quantidade de calor, a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Olhando para os dados do problema, ele me deu a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Então, vamos aplicar. Quantidade de calor, 1000, que é a massa, 1, que é o calor específico, e 10, que foi a variação da temperatura. Isso vai nos dar, então, 10.000 calorias. Isso é um problema simples de aplicação do calor sensível, ok? Então, vejamos o seguinte, pessoal. Vamos falar um pouquinho de calor latente. Calor latente é a outra forma de calorimetria. Daí, então, nós vamos ter, ao aquecer um bloco de gelo de 0 a 0 graus Celsius, verificaremos
que ele funde, isto é, se transforma em líquido, mas sua temperatura não se modifica. Vamos entender esse processo internamente, né? Então vocês sabem que todo o material, dependendo do estado físico que ele se encontra, ele tem um arranjo molecular. Dentro desse arranjo molecular, nós temos a disposição das partículas. Então, como essas partículas se comportam quando recebem energia? É isso que nós estamos estudando, que é a calorimetria. Então, nós vimos no calor sensível que quando você aumenta o grau ou o nível de agitação das partículas, nós medimos pelo calor sensível. E quando nós mexemos na arrumação das partículas, ou seja, nós vamos tirar de um estado e colocar em outro, nós temos calor latente. Então, vou fazer uma analogia, você está arrumando a sua casa, ok? Se a sua mãe pede para você arrumar a sala e você chega lá, puxa o sofá, dá uma varridinha, volta o sofá para o lugar, isso é calor sensível. Agora, se você puxa o sofá e vira ele de lugar, isso é calor latente. Por quê? Porque a sala estava arrumada de uma forma e você rearrumou. Então, isso é calor latente. É uma rearrumação das partículas dependendo do estado físico. Então, nós conhecemos a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. E depois o retorno. Então, nós temos o processo chamado de endotérmico, aquele que o corpo recebe energia, e nós temos o processo exotérmico, que é aquele que o corpo perde energia. Ou seja, ele vem lá do vapor e volta para o estado sólido. Ok, pessoal? Então, isso nós chamamos de calor latente. Quando ele fala que a temperatura não se modifica, é exatamente pela quebra da relação molecular. Ela precisa de energia para se rearrumar. Então, durante esse processo de rearrumação, nós não temos a variação da temperatura. Isso tem que ficar claro, pessoal, que durante o calor latente, a temperatura não varia. E sabe onde você vai ver isso? Na equação que nós vamos ver. Então, lembre-se do seguinte, ó. Nós temos aqui, para a água, a temperatura fixa da saída do estado sólido para o estado líquido é 0 graus. A temperatura fixa da saída do estado líquido para a entrada no estado gasoso é 100 graus. Lembrando sempre, a pressão tem que ser de 1 atm, tá? Para que isso aqui aconteça. Porque se eu variar a pressão, eu vou variar essas temperaturas. Então, a pressão aqui permanece constante. Tá bom? Então, aonde nós teremos calor latente? Aqui no 0 graus e aqui no 100 graus, quando estivermos falando de água. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo para exclusivamente mudar o seu estado físico. Essa é a equação que nós chamamos de quimolese. Ó, quantidade de calor, de novo uma quantização, ele depende da massa, que é um valor fixo, e esse Lzinho aqui, ele é chamado calor específico latente. Por que calor específico latente? É ele quem determina a quantidade de energia que o corpo vai precisar para mudar o seu estado físico. Ok, pessoal? Então vamos aqui, ó. O Lzinho, aqui nós colocamos, é chamado de calor específico latente. Bom, aí nós vamos trabalhar então com a equação fundamental da calorimetria, já que vimos calor sensível e calor latente, né? Nós vamos trabalhar com essa equação para algumas variações mais conhecidas. Ó, eu tenho uma variação conhecida como MC, o produto de massa por calor específico. Vai me dar uma grandeza que eu vou chamar de capacidade térmica ou capacidade calorífica, que significa que um determinado corpo tem uma capacidade de trocar energia. E como eu calculo essa capacidade? Também pela quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ok? Algumas relações importantes, ó. Suponha que ao fornecer certa quantidade de calor Q de um corpo de massa M, sua temperatura varie ΔT. Definimos a capacidade térmica C de um corpo como sendo a quantidade de calor necessária para cada unidade de variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de energia que eu preciso dar ou retirar de um corpo
para que ele varie 1 grau Celsius na sua temperatura. Essa definição nós chamamos de capacidade térmica, que é C sobre C quesão ΔT, ok? E aqui muito importante, ó, você não pode esquecer isso para o Enem. Capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. Lembre-se que na física, quando nós falamos de corpo, esse corpo pode ser puro ou não, tá? Então isso é importante. Quando ele for puro, ele tem uma capacidade térmica. Quando ele não for puro, ele também tem uma capacidade térmica, tá? Então, você mudar a pureza do corpo, você muda a sua capacidade térmica. E olha só, portanto, diferentes blocos de alumínio, olha o que nós estamos falando ali, alumínio, tem diferentes capacidades térmicas. Ou seja, se eu pegar um pedacinho de alumínio, ou se eu pegar um pedação de alumínio, eu vou ter para esses alumínios capacidades térmicas diferentes. Ok, pessoal? Agora, no calor específico é uma característica da substância e não do corpo. Quando eu falo de substância e eu volto a falar então de alumínio, eu vou ter o quê? Ora, qualquer pedaço de alumínio que eu pegar, eu estou falando de uma mesma substância alumínio. Ela vai ter o mesmo calor específico. Não tem a mesma capacidade térmica, mas tem o mesmo calor específico. Tudo bem, pessoal? Então, capacidade térmica é característica do corpo e calor específico é característica da substância. Então vamos seguir. Um exercício. Qual a capacidade térmica de um corpo que recebe 0,7 quilocalorias de calor para elevar sua temperatura de 20 para 90? Ali, ó, ele me deu uma variação de temperatura de 20 para 90. Vamos pegar a equação fundamental da calorimetria e vamos aplicar na capacidade térmica, ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Qual é a quantidade de calor que ele recebe? 0,7 quilocalorias. Olha ali, ó, 0,7. Cuidado com esse casinho aqui que é quilocalorias. Aqui eu estou trabalhando em quilocalorias. Qual foi a variação de temperatura? Temperatura final 90, temperatura inicial 20. Então, fazendo essa continha aí, pessoal, vai dar 0,1. Olha a unidade que nós estamos trabalhando, quilocalorias para cada grau Celsius, ok? Ah, professor, eu posso trabalhar em quilocalorias? Quem vai determinar isso sempre é o exercício, tá bom? Então, quem vai pedir como você deve trabalhar. Aqui nós temos um outro exemplo, ó. Um corpo de massa igual a 10 kg recebeu 20 quilocalorias e sua temperatura passou de 50 para 100. Olha só, de novo, nós temos ali agora a massa em quilogramas, a quantidade de calor em quilocalorias e a variação de temperatura em graus Celsius. Tá ok? Então, qual o calor específico desse corpo e qual a capacidade térmica deste corpo? Então, sempre como referencial, se houve variação de temperatura, a equação fundamental da calorimetria, que é o quimacete. Vamos resolver. Calor específico vai ser a quantidade de calor, massa, variação de temperatura. A quantidade de calor, lembre-se que aqui é quilocalorias, né? Aqui a massa é de 10 quilogramas e aqui a variação de temperatura em graus Celsius. Ok, pessoal? Então vamos lá, ó. Fazendo a continha vai dar 0,04. Olha a unidade, quilocalorias, quilograma, graus Celsius. Sem precisar mexer na unidade. Professor, vai ter exercício que o Enem vai pedir para eu mexer nessas unidades? Vai. E qual a melhor forma de se fazer? Sempre transformando a quantidade de calor e a massa para as unidades que ele pediu, tá bom? Mas você só vai fazer isso se o exercício pedir. E qual a capacidade térmica deste corpo, professor? Então nós vamos ter a massa é 10 e o calor específico 0,04. Mas professor, não era só 0,04? Olha aqui, ó, nós fizemos uma mudança de 0,04 calorias por grama. Mas não mudou numericamente nada. Por quê, professor? Porque quilocaloria é 1000 e quilograma é 1000. Então eu estou dividindo 1000 por 1000. Vai mudar alguma coisa?
Não. Então vai continuar 0,04, só que numa nova unidade. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui. Fazendo essa continha, nós teremos que a capacidade térmica do corpo vai ser 0,4 calorias por grau Celsius. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. E agora nós vamos para a parte final dessa aula, que é o princípio fundamental da troca de calor entre os corpos. Então, nesse princípio fundamental, nós temos o quê? A soma da quantidade de calor recebida por um corpo mais a quantidade de calor cedida por um corpo é igual a zero. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de corpos colocados dentro de um sistema e nesse sistema haverá troca de energia entre eles. E nós, lembrando da definição lá de calor, né? Quando é que cessa essa troca de energia? Quando a temperatura se igualar. Mas até a temperatura se igualar, eu sempre vou ter um corpo que está recebendo o calor e sempre terei um corpo que está perdendo o calor. Então a soma vai ser igual a zero. Mas eu estou baseado em quê, professor? No princípio da conservação da energia. Nada se perde, tudo se transforma. Então toda a energia perdida por um corpo será recebida por outro corpo. Esse é o princípio fundamental. Então nós, trocando isso em palavras, quem perde vai ter sinal negativo e quem recebe vai ter sinal positivo. Então isso é positivo, isso era negativo aqui, passa para o lado de lá, agora ambos estão positivos. É uma forma resumida de você escrever o princípio fundamental. Agora preste atenção, esse que ele pode ser sensível ou latente. Esse que pode ser sensível ou latente. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é: o corpo, ao receber energia, ele mudou seu estado físico? O corpo, ao perder energia, ele mudou seu estado físico? Se ele ganhou ou se ele perdeu, você tem que lembrar lá da nossa aula como se trabalha com calor latente. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nas trocas de calor, se vários corpos no interior de um recipiente isolado termicamente trocam calor, os de maior temperatura cedem calor e os de menor temperatura recebem. Então é aquele princípio básico de quem tem a maior temperatura sempre vai perder energia, que é para você não ficar preso a quem ganha, quem perde, isso é o de menos. E de acordo com o princípio da conservação, temos, se eu tenho vários corpos dentro de um recipiente que estão trocando calor, a soma de todos os calores trocados tem que ser igual a zero. Sempre igualar a zero no princípio fundamental. Ok, pessoal? Então vamos aqui a um exercício de aplicação. Em um calorímetro ideal, o que significa calorímetro ideal? Isso significa que o recipiente não está participando do processo de troca de energia. Então toda vez que vier ideal ou de capacidade térmica desprezível, o recipiente não participa da troca de calor. Onde existe 200 gramas de água, é colocado um pedaço de ferro de massa 10 gramas. A temperatura de 100 graus Celsius. Sabe-se que a água e o calorímetro inicialmente estavam em equilíbrio térmico, a temperatura de 20. A que temperatura o sistema atingirá o estado de equilíbrio? Bom, então vamos fazer aqui a continha rapidamente. Lembre-se que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do ferro é igual a zero. Eu não estou me preocupando com quem está ganhando e com quem está perdendo. Eu estou aplicando o princípio fundamental, a somatória da quantidade de calor é igual a zero. A massa da água ele me deu 200, o calor específico 1. Temperatura final ou temperatura de equilíbrio, tanto faz. Menos 20, que é a temperatura inicial, mais a massa do pedaço de ferro, que é 10, o seu calor específico é 0,11, isso é um valor tabelado. A temperatura final ou temperatura de equilíbrio, menos 100. Então, resolvendo essa continha, pessoal, o que nós chegamos e concluímos? Que a temperatura de equilíbrio é em 20,4. É exatamente nesta temperatura que o sistema para de trocar energia. Tudo bem, pessoal? Então, valeu. Obrigado por essa aula de hoje.
Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês e um beijo até a próxima.